Boa noite a todos. Comprador de lâmpada saiu do nada para tudo, sabe? Viviane já estava reclamando que a menina do olho quase pulou para fora. Clareia mesmo, né? Diz, tem luz? Tem, mas não clareia, né? Não adianta, né? Mas, então, tá. Assim vai, né, Turati? Vai, né? Pois bem. O texto do Evangelho de hoje, o capítulo 14, que a gente vai falar. E o tema é o cuidado com os nossos filhos. O tema da família, né? É um tema bem, geralmente delicado de se tocar na família, porque ali tem todas as mazelas, todos os acontecimentos dentro da família, né? Os ajustes, né? Ali é que, na família, aquelas pedrinhas bonitas que vai para o jardim, branqueia ali, né? As pedrinhas ficam brancas. E aqueles punhados de pedra que todo mundo gosta de colocar no jardim, eles preparam ela da seguinte maneira. São escuras, são, né? Ponho ela dentro daquela bitoneira de fazer massa e ligo e esquece, ligo, não liga, né? Deixo lá quase a manhã inteira, um dia inteiro batendo. E lá pelas tantas, olha lá dentro, elas estão branquinhas, bonitas, né? Mas bate algum pouco até chegar a cor perfeita, branquear. E raramente a gente tem noção do que se acha, né? Pensa que encontra elas prontinhas, né? Elas são feitas dessa maneira, para aqueles que não sabem. Você deixa um tempo lá no jardim, fica lá parada, logo ela começa a escurecer, né? Ou seja, começa a criar umas barbas, né? E daí tem que repetir o processo para clarear. Assim somos nós, a família, né? E a doutrina espírita, ela é bem feliz nessa parte que ela nos traz, nos esclarecendo com todos os pontos, esclarecendo mesmo. Qual é a maneira, o que envolve, o que tem, né? O compromisso de cada um. Pais, mães, filhos. E as demais, não que as demais não pregue também e não fale a respeito da família. Eles falam a respeito da família. Mas um modo, assim, me parece um pouco mais genérico do que a doutrina espírita, né? A doutrina espírita põe todos os pontos. Aí nós vamos ver, assim, quando se fala da família, que somos conhecedores, logo que nós desencarne, né? Uns dizem que vai para o céu, outros têm os seus ajustes, né? Dependente daquilo que cada um entende como o céu e entende como os ajustes. Mas cada uma delas, a tendência é se reunir com os familiares, que ora foram, quem sabe, um pouco antes, né? Outros muito antes, né? Outros chegam a anos, milhares, né, de anos, junto com essa família. E vão fazer parte do todo dessa família, né? Outros se encontram no umbral, né? Juntos, quando conseguem ficar com seus familiares. E quando reencarna, muitos de nós viemos das regiões de sofrimento. Porque se não fosse assim, a gente seria um pouco melhor. Viemos do umbral. Viemos fazer parte dessa família. Mas antes de chegarmos a propriamente a família, aqui, propriamente encarnada, receber um corpo, nós damos aquela parada, né, de estágio, de aprendizado na espiritualidade, ali no projeto reencarnatório. Que também dentro da doutrina espírita, reencarna. A gente pensa assim, uma coisa tão simples, tão banal, né? Assim, falar reencarna. Mas como se fosse trocar uma roupa, tu tira ali uma blusa, uma camisa, tá suja, passa de novo na água, passa para volta, né? Tá linda de novo. Mas as coisas não são bem assim, dessa maneira.
Então, esse espírito saindo lá, muitas vezes sendo recolhido dessas regiões mais de sofrimento, isso é levado para o setor de enfermaria, espiritualidade, ali é cuidado, é feito toda a asepsia de limpeza, de cuidado geral. Vai para o hospital espiritual que tem, tratando dessa criatura, desse espírito, perispírito, até ele ter condições de entender um pouco do que se passa, o que acontece, para poder ensinar alguma coisa a ele. Aí vai para outro setor, quando ele tiver condições de receber uma alta já, né, uma condição um pouquinho melhor, ele vem para um setor ali, que é a espiritualidade, vem passando as noções, os esclarecimentos, né, educação, botando um pouquinho de moral para cada um de nós. E ali a gente fica um período, que eu não vou saber dizer para vocês exatamente, porque cada um de nós tem uma, né, particularidade, mais, menos, muito, pouco, cada um de nós tem os seus ajustes. E ali a gente fica num tratamento assim extensivo, né, da melhora moral, para ter as condições de vir receber um corpo. Ali é tratado da família, dos pais, quem que é a mãe, quem que é o pai, quem que é os irmãos que por eventualidade poderão vir, né? Porque a maioria entende que o pai e a mãe é o que fornece o corpo e fornece o espírito. E não, esse espírito já existia. É bom a gente frisar bem isso, já existia. E muitas vezes faliram, muitas vezes a gente faliu, né? Por conta dessa caminhada. Chegando o momento adequado para fazer propriamente, né, a concepção, logo em seguida o reencarne, nasce a criatura. E ali começa a grande responsabilidade dos pais de direcionar esse espírito para o bom caminho, né? Mas esses pais, pai e mãe, essa criatura, esse ser, esse espírito ali, passaram por treinamento também enquanto lá no projeto reencarnatório, né? Passando todas as mazelas da criatura, tudo que ela praticou até então, quantas vezes faliu, quantas vezes, né, retornou o plano espiritual sem ter adiantado nada, sem ter feito nada que pudesse abonar, né? Praticamente falido. A palavra certa acho que seria essa, falido. Porque não levou em conta nada. E esses pais também, então, até então, que se comprometeram com essa, de mostrar um bom caminho para esse espírito, também faliram na educação, né? E isso tem uma responsabilidade. A gente muitas vezes diz, quando tu fala assim, o pai e a mãe é responsável pelos nossos filhos. Falando assim, parece que, né, tá, né? Mas a gente vê assim, ó, que a coisa é bem mais profunda e bem mais delicada. Porque enquanto você assume esse vínculo, isso praticamente fica para sempre. Não tem nada de ver lá com as pessoas falam ali que espíritos afins, né? Almas gêmeas, não é nada disso, cada um é individual. É outro detalhe, né? Filho não sei o quê, filho daquele, não, o pai, a mãe, né? São espíritos que vêm para se ajudar. E nesse processo, né, o filho, quando não é direcionado para o caminho correto, o pai e a mãe sofrem junto no umbral. Sofre muito e muito, né? Porque embora que o pai ou a mãe seja um pouco mais evoluído do que esse filho que acabou indo para o baixo umbral, mas ele sofre terríveis o sofrimento, não tem sossego, momento de paz, por ele ter falido. Porque ali diz, filho, que tem
O Evangelho é o mesmo, a Bíblia é o mesmo, tanto do espírita, como do católico, como do protestante, do Evangelho, né? Que Deus pede, o que fizeste do filho que te confiei? Qual foi a educação que tu deste, né? Tu não recebeste todo o preparo, todo o amparo para direcioná-lo? Por que deixaste ele falir? E isso em cada um desses pais aí ainda tem o seu mentor, seu anjo da guarda, e propriamente o filho que está reencarnado também tem o dele. Então são 3 espíritos mais evoluídos do que os 3 que estão imbuídos no recurso de direcionar o caminho para essa criatura, né? Mas enfim, a criaturinha nasce, primeira palavra dele já é a garganta, né, o grito, que já começa a gritar e berra e sapateia e faz aquilo que ele sabe fazer muito bem, quando ele não concorda, né? Deixa o pai e a mãe noite inteira sem dormir mais um pouco, ele não concorda com muitas coisas que ele está deparando ali, daí ele começa a vir a consciência, e aquilo que ele diz assim, não, é tranquilo, pode dobrar, isso aí que eu faço. Mas quando ele reencarna desde pequenininho, ele já mostra o contrário, né? Aí começa a vir o quê? Os vícios, os maus costumes, as barbas, né? Dessa criatura. E os pais que poderiam estar podando, como se poda nessa época agora, a partir do mês que vem em diante, né? Porque se gosta das plantas, né? Tirar aquelas folhas, os galhos, que começa a dar tendência de ficar as folhas um pouco amarelas, um pouco mais, né? Mais usado, tira-se fora para vir outros novos. Não fácil, né? Acho bonito, né? Vê como é inteligente, vê como é que é isso, como é que é aquilo, né? Põe ele assim, põe ele na escola, já na creche, ele vai lá e arruma um barraco, desculpa a expressão, né? O professor. É lindo, pequenininho, ele vai botar o professor no chinelo lá, né? Diz palavrão à torta à direita, xinga todo mundo. Ele é super inteligente, é uma joia. É uma joia mesmo. Prontinho para ir para um grau de novo, né? Aquela que veio ali, o professor que veio ali, para direcioná-lo, ele, para ajudar, colocar um pouco da moral para ele. E os pais que vieram para observar, apoiam, né? Todo o aval do pai também. E as coisas vão criando, né? Em vez de botar, direcionar os primeiros passos, não é assim que se faz, né? É diferente que se faz, não é dessa maneira. Acho lindo. Aí quando cresce, porque é jovem, né? Está entrando na adolescência, porque é isso, porque é aquele outro. É evolução, porque os dias de hoje, não tem nada dia de hoje, né? Se nós pegarmos o Evangelho, os ensinamentos, lá 2000 anos atrás, se pegarmos o exemplo do nosso Mestre Jesus, a gente nunca viu ele estar dando dor de cabeça nem para Maria, nem para José, né? Mas como a gente gosta de ficar atento no que é dos outros, né? Jesus não, mas na vizinhança, do vizinho, do colega de trabalho, a gente cuida de tudo, sabe? Mas a parte aí não interessa, né? Não é importante, sabe? Não é importante. Não, mas tu vê, né, ele trabalhado, não, Deus o trabalhando, né? Mas Jesus deu o exemplo trabalhando na carpintaria lá, fazia móveis, finos, né? Não é um bom exemplo? Ajudar alguma tarefa em casa, não, imagina, isso aí vai, né, distorcer a índole da criatura. Será? Chega na adolescência, ele já começa a sair, porque não sei o quê, de repente ele faz um fiasco, né, para não dizer outra coisa. Mas não é o meu filho que faz isso aí. É por causa das má companhias. É o filho da vizinha lá. Terrível.
né? Meu filho não é terrível, vizinho é terrível. Começa a aprontar, começa a quebrar prato nas ruas, vai para, né? A praça pública, xingar todo mundo. Aí quando chega o pessoal da segurança, que faz a segurança do município, do coisa, xinga todo mundo, mas você sabe que não pode pagar ninguém, porque eu sou de menor, porque não sei o quê, né? São tudo formados na área do direito, a malandragem, né? E como é que para estudar, quando é para tirar alguma coisa, não sabe estudar? E como é que essa outra área aí sabe? Hã? Aí eles, não, mas o meu filho, não pode fazer isso com o meu filho, mas imagina. Eu gostaria de saber, se a gente pudesse saber, quando você se apresentar lá no plano espiritual, a criaturinha, o monstreguinho que está chegando lá, como é que você vai se apresentar para ela? Hã? E tem uns que dizem, não, mas eu vou me apresentar na frente lá no céu, perante de Jesus. Você acha que a gente vai se apresentar lá dessa maneira? Será que a gente vai chegar até lá? De maneira nenhuma. Aí o que acontece? Acabemos, filho e pais abraçados novamente lá no baixo umbral. Né? Lá vai a espiritualidade de novo, tirar das valas de sofrimento lá. E vem de novo. E chega cheio de razão, cheio de pose. Né? Você vê hoje, por exemplo, assim, a dificuldade, por exemplo, assim, de trazer alguém para dentro da casa de oração, é terrível. Né? Os pequenos, se botar no celular e outra coisa na televisão, tá exposto a qualquer hora. Convida para fazer a prece. Um evangelho no lar para quem é espírita. Né? Ah, não dá para fazer depois? Se não tem regras, né? Né? Tá? Deu a primeira vez, a segunda vez. Ah, fizemos amanhã, né? Hoje nós estamos cansados, né? Uhum. Faz amanhã. Aí amanhã faz outro dia, e outro dia está fazendo a semana que vem, e a semana que vem tu passa o ano inteiro e não está fazendo. Aí tá beleza, vai que vai, sabe? Tudo planinho assim, ó. Tá? Porque estão debaixo do coberto do pai e da mãe, dessa criatura. Lá pelas tantas ele se acorda um dia e está assumindo a maioridade. Né? Porque tem uma maioridade espiritual também. Não é assim que de uma hora para outra ele toma a responsabilidade de todos os seus afazeres. E quando ele toma a responsabilidade, esse espírito toma a responsabilidade, né, adulta, ele assume todo o pregresso das reencarnações dele, todos os seus mazelas, todos os seus benefícios. E, né, aparece todo mundo. Tudo que ele praticou até então. Todas as qualidades. É comum nos dias de hoje a gente ver jovens assim, ah, mas não sei, de uns tempos para cá tudo dá errado, não tem mais, sabe? Aham. Reze para mim lá, faça alguma coisa por mim. É? Quem que é a parte que tem que rezar para fazer alguma coisa por mim? Não é eu mesmo? Qual é que é a parte interessada? Eu posso te ajudar a ver lá, mas fazer as coisas por ti eu não posso. Né? Então você vê assim, cada um dentro da sua realidade, o espírito é mais reto, assim, né? Já passa tudo. As outras, não, vamos confessar, vamos fazer isso, né? Tá tudo perdoado, a partir de hoje a pessoa volta para casa tranquilo de manhã. Hoje estou leve, né? Não dá, chega à noite. Chegou a noite, começa tudo novo, né? E o evangélico hoje está assim, ó. Choro um pouco, me arrependi, pedi perdão, agora sou outra pessoa, outra. Mudou em quê? É a essência. A dona Celi pediu para mim não falar, não fala mais esse negócio, quando tu fala da reforma íntima, as pessoas vão pensar assim que tá um serrote, um martelo, uma coisa que tem que cortar lá dentro, sabe?
Mas não é questão de cortar, um certo ponto, sim, né? Essa reforma que a gente tem que fazer, né? Então, é esses ensinamentos. Você até pode, se você direcioná-los nesse sentido, você pode até ensinar para o teu filho isso, aquilo outro, ele não aceitar. E até essa maioridade espiritual também que eu estou falando. Mas daí ele vai assumir por conta dele, né? Por conta dele. Não vai o avalista assumir as responsabilidades, né? Que é o pai e a mãe. Então é isso que a gente tem que detalhar, tem que saber, sim, o contexto, né? Mas tem uns também que dizem assim, não, porque a função do vô e da avó é só para estragar o neto. Pai e a mãe que eduque, que faz o que quiser. É bom ele pensando assim, porque o umbral está esperando ele, de braços abertos. Vão para lá também, né? Então a gente pensa assim que tu transgredir a lei do Criador é fácil, que não acontece nada, simplesmente, né? Diz assim, meu Deus, me perdoe, mas me perdoe por quê? Qual é o mérito? O que tem feito para receber o perdão? Eu tenho alguma coisa que me abone, que me diz assim, olha, pelo menos alguma coisa, me apresenta, né? Nada. Então o Espírito, ele é bem claro nessa toda essa função, né? Então, o Evangelho bem sentido, a família bem direcionada, você vê que ele vai ter poucas dificuldades no decorrer do caminho, né? Por quê? Você vai ensinar o teu filho aos dias certos que ele tem que fazer as orações dele, e tem que fazer. É compromisso, né? Não é, estava falando a respeito do estudo, não, você faz, você vai na escola, daquele jeito. Não, qualquer coisa, depois você tira o supletivo, tira para internet, né? Tá? Aí vai fazer um concurso para ver se algum emprego, para ver se pega alguma coisa, essa criatura. Hã? Põe ele junto com os demais ali na prova para fazer um concurso para ver sobra o que para ele. Nem para fechar a porta não vai sobrar, né? Levanta a hora que quer, não quer estudar, mas se pedir para ele, ele é bem humilde. O que tu quer ser? Ah, quero ser médico. Misericórdia, graças a Deus que não, né? Já pensou? E o Rose ainda diz, não, quero ser um advogado, coisas assim, sabe? Né? Tá preso na hora, antes de chegar lá, né? E todas as profissões, né? Tem ali. Aí você vê assim, quer ser professor, né? Pessoas não estudam, não quer estudar e quer ser professor. Por isso que hoje, ainda que me perdoe né, os professores, tem umas abençoadas ali que, misericórdia, a gente tem que fazer toda a força de vontade para entendê-la como, né, uma ensinadora. Mas é diferente do que uma vez, né? Os pais mais chucro, mais arredio, eles tratavam a coisa assim com mais uma psicologia. A minha mãe lá em casa tinha a psicologia lá, tinha uma vara de marmelo lá, ela falava só uma vez, quando falava, né? Vivendo naquela época a gente era católico, então tinha o texto lá de que, sabe? Eu só olhava assim, vai, e é de manhã cedo, sabe? Hoje ia mesmo. Então, não é que eu estou falando aqui que a pessoa deva espancar, deva isso ou deva aquilo. Não é nada disso. Eu acho que uma, uma boa conversa toda a vida resolve qual é o posicionamento, né? E se o filho ainda ou a filha não está entendendo qual é a posição que ele se encontra no momento, a obrigação é desses pais dizer assim, olha, aqui, né, tem guarida, mas também tem alguém que manda. Porque senão, não tiver, aquela conversa mole que nem a pessoa em si ela não consegue se valorizar, né? Então é isso que está falando, assim, ó, tu põe a evangelização na casa espírita, ela vai lá e chama, e dá docinho, e dá chocolate,
E olha, é minguado, sabe? Um dia não dá, outro dia não dá, tem compromisso justamente nesse dia. E não vai. Quem que vai sair perdendo? A geração inteira. Você acha que a família espiritual que já passou por todo esse perrengue fica feliz com uma situação dessa? Eles não estão sabendo o que vai acontecer? E muitos ainda depois ainda contam, semana sonhei com minha avó, com meu avô, eu não sei. Não entendi direito aquele sonho, claro, não vai entender mesmo. Com certeza é um sabão que o cara tá passando ali, ó, tá se ajeitando para quê? Para vir pro buraco de novo? Ou você acha que eles não conversam com a gente quando o corpo tá dormindo? Claro que sim, claro que sim, né? Então são coisas que, bem sentido, não é só dizer assim, eu sou cristão. Tem que fazer jus a ele, né? Ou a hora que a coisa não dá certo, me ajuda, o alto, né? Jesus me ajuda, a espiritualidade me ajuda. Pois é, agora tem uma situação aí, né? E parece que o alto não enxerga, gente, mas não tinha que enxergar mesmo, caramba. A pessoa só faz, né? Você vê a moçada, e tem uma moçada bonita e são inteligente. Inteligência não tem nada a ver com esse outro lado, né? Os pequenos também são inteligentes, os pequenininhos aí. Só que também pela regra que dão, ele sair dali, ir para lá, é um já. Brigo, se esgana, só falta, sabe? É pior do que aquele pessoal lá do Ramaz, lá, né? Os pequenininhos ali, tu vou ver. Para que isso? É raro você ver um espírito pequeno e você ver a diferença no trato, no tudo, sabe? Quando é um espírito esclarecido. Mas daí o grande, né, o pai e a mãe, para justificar a falência dele como pai e como mãe, ele quer dizer assim que o filho é o iluminado, que é um, né, um ser de luz que está ali, não sei o que. Hã? Não mudaram ainda, que eu saiba, na evolução lá, o ser de luz. Tem que evoluir, tem que crescer. Tem que batalhar para conseguir esse título. Não é assim, não. Não é assim. Então, tu vê assim, mesmo no nosso meio, no nosso lugar pequeno, ah, as pessoas fazem aquilo que querem. Um tabaco rola tranquilo dentro de casa, né? Pito dentro do carro, sem problema nenhum. O copo também. Salva alguém que põe a chupeta lá, né? Pô. Já vê gostoso, tá? O camarada às vezes já foi lá por baixo umbral por causa do vício do álcool, de coisa, né? Aí atiça o camarada de novo, mas vai tranquilo que vai. Não tem nada que serve que o camarada vai de novo. Né? Então a responsabilidade é essa ali, ó. Mas é inferno, né? Não tem nada de inferno. Inferno é a pessoa não se educar, não se valer, não se buscar, se disciplina. 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 Daí, lógico que a gente falando assim, no nosso meio tem casas espíritas que acham muito áspero, fala assim mais rude, né? Não pode ser falado assim tão áspero, assim, né? Não tem outro jeito de você colocar a situação grave como que é? Diz, não, não se preocupe, meu irmão, pode ficar sossegado. Eu tenho capital para dizer ao senhor, não se preocupe. A não ser que eu fosse uma criatura evoluída, né? Eu tenho minhas dúvidas, não? Eu tenho minhas dúvidas. Porque às vezes a gente sai dos eixos aí, né? Fica bravo. Assim. Você acha que é uma criatura evoluída? Não é. A gente dá para analisar também onde é que fica a coisa. Então, você pegar um serzinho aí, saindo ferpo ali já desde pequenininho aí, tu pode ser evoluído, que ele não é. É tudo outra coisa, mas evoluído não. Então se preocupa, vá trabalhar, vai ensinar ele porque a coisa tá, sabe? Tá andando.
E daí não adianta você dizer assim, o que eu fui, por que uma família desse jeito, porque não sei o quê. Você disse que aceitava lá no projeto reencarnatório, lá está lá assinado. E alguns que a gente sabe que negam, dizem, não, eu não falei. Diz, olha, está lá até a hora que você assinou e tá, a gente pode mostrar para você. Né? Então, esses cuidados, esses dados ali, é que a gente não pode deixar passar em branco, passar batido. Tem que ficar atento, né? Para não sofrer. Porque o que acontece? Na mocidade vai estar desse jeito, quando formar a família vai ser esse perrengue também, porque não vai ser diferente, não aprendeu, não quis aprender. E os pais não ensinaram, depois ele, quando ele ficar maior idade, ele sabe, ele, né? Vai ser um pouquinho pior do que já é. Essa é a realidade. É o mal, né? Aí a criatura, Zé, tem meus filhos, mas não olha por mim, não tem respeito por mim. Vai ter respeito de que maneira, criatura, se tu não ensinou? Nem lá do berço. A gente vê por aí, é de abismar. Pai, mãe e vó, que os garalhinhos ali, sabe, manda tomar naquele, perdão a palavra, quando o sol não pega ali, sabe, fica por isso mesmo. Hã? O que a espiritualidade muitas vezes é porque eles são evoluídos de verdade mesmo, sabe? Porque se fosse a gente se desesperasse. O que eu vou fazer com essa gente? Né? Tem alguma... Não tem. É triste, olha, de ver, né? Evolui, mas a coisa assim é tão lento, mas tão assim, é coisa que quase tu não percebe. A evolução de cada um de nós. É sabe? Tava falando ali, a dona se empolgou ali na fala dos canistos do deserto ali, né? Flexível. Mas hoje, olha, esse caniço dobra mais pro lado da, né? Tu pode ver aí, ó, todo mundo, grande, pequeno, vô, vó, né, os mães. Se tiver uma balada, nós estamos no meio, sabe? Nem que não estamos muito bem na mão, estamos bem, sim, vamos. Mas convida para fazer uma prece para tu ver. Não tem disciplina. Ele sabe que fim de semana tem isso, tem aquele outro, que tem aquilo, né? Tu vai no mercado, tu vê aqueles carrinhos aí assim, tem lá umas coisinhas no fundo lá que tu vê aquele lanche, mas o resto lá é caixinha disso, caixinha daquele outro, litro mais litro, né? Latinha daquela. É essa a família que a gente vê no meio. Se tem necessidade de muitas igrejas ainda promover mais uma festinha para a turma tomar mais um gole. Não tem. Não precisa. Não precisa. O evangelho dentro de casa. O ano do aniversário da casa foi dado para muitos, foi sorteado com o evangelho. Eu arrisco dizer para alguns, se tiver, está empoeirado e o outro está segurando o armário. Não ficou meio pendido, né? Daí vou botar lá. Mas fazer uma leitura para aproveitar quando você precisa, que todo mundo precisa. Se você é espírita, praticante ou não, tem dia que você tem que correr lá e pegar, né? Nós sofremos a influência do meio. As crianças sofrem a influência do meio lá na escola. Porque lá na escola não tem só criaturinha evoluída, né? Tem esses outros também. E vem para casa com toda aquelas mazelas que tem. Nós saímos para trabalhar com pessoas que são mais disciplinadas, mais cuidadosas do que nós, né? Praticantes do evangelho, das suas preces e tal, mas também nos relacionamos com criaturas que para fazer uma prece é uma ofensa. É uma ofensa. Tu pedindo uma não. Hoje eu não me lembrei. Eu estava meio correndo, nem me lembrei. Mas todo dia assim, né?
Todo dia, sim. Então, é esse alerta que a doutrina traz para nós, quanto a família e tudo que você quer. Se você não quiser ter choro depois, se atenta agora, né? Se tiver que bater o pé no chão para se respeitar, faça. Para depois, lá em cima, não ter choro. Porque vai dar choro. Eu quero ver como é que fica você sabendo que os teus estão se direcionando para, né? O lado onde tu se encontra, ou às vezes junto lá no umbral, ver a criatura no sofrimento lá. Para aqueles que você prometeu que ia ajudar e auxiliar. Será? Mesmo esses agora aí, ó, que tem são imprudente, que tem que puxar uma cadeia, ó, os familiares chora quando levam para lá e chora cada vez que se encontram, né? Mas daí quem não presta é a polícia, é o pessoal que trabalha lá, cuidando lá, que são ruins, que não entende, porque não sei o quê, né? Essa classe aí é que aguenta tudo na pancada. Eles não, eles são bonzinhos, né? Acontece? Sim, acontece. Mas a maioria provoca, procura. E saber que tudo isso que eu falei até agora, cada um de nós tem o nosso perispírito e tudo que fizemos está gravado no nosso perispírito. Não precisa ninguém lembrar, não. Nós mesmos vamos lembrar. Quantas vezes você deixou de fazer uma casa de oração? Não precisa ser espírita, não. Se não quer ser espírita. Quantas vezes você negou de fazer uma prece? Quantas vezes, né? Vai estar tudo lá. Como se diz assim, está construindo um novo corpo para o futuro, que um dia vai vir reencarnar. E assim vai ser a nossa vida. Até que a gente não se tocar, não se emendar da realidade que somos. Né? A gente quer ser assim um Divaldo, quer ser um Chico Xavier, mas não quer fazer o que eles faziam, caramba. Não quer fazer de jeito nenhum, né? Quer ser doutor, mas não quer estudar. É. Então, ó, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos ensina. E quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos exercícios invisíveis da luta em casa. A luta em casa, né? Ali é que aprende a respeitar e aprende a ser mal criados, né? Passam a vida inteira desrespeitando o pai e a mãe, depois lá na velhice ele quer dizer, não me respeito, mas ele aceita também que faça dessa maneira, né? Aceita numa boa. Coitadinho, né? Você tá coitadinho. É ensinado, né? Dá pra gente ter dó? A gente sente como um sentimento por causa da criatura em si, mas aquela pena, aquela dó, assim, né? Diz assim, me corta o coração. Devia cortar o coração quando estava fazendo bobagem antes. Né? Aí pede pro alto que venha ajuda, que faça alguma coisa. Mas quando estava na mão dele para fazer, a pessoa não quis fazer. É livre-arbítrio. É escolha. Né? O Espiritismo nos ensina que a família consanguínea é a gleba bendita, onde os pais se comprometeram a semear o campo, no campo do coração, dos filhos benditos, sementes renovadoras ao bem, do amor, as quais, quando assimiladas por eles, bem cultivada e promove as mudanças necessárias à sua evolução espiritual. Criatura que está em evolução espiritual, mas não quer chegar nem a pressa e nada, sabe? Disciplina também não e nem pressa, mas quer evoluir, né? Vai ser difícil. Embora os pais não tenham colocado a devida atenção nos sentimentos e o envolve na chegada dos filhos,
as emoções sentidas ao recepcioná-los. É bem uma prova que seja, os conhecíamos. Compromisso antes da atual reencarnação, de colaborar para o bem, para o bom proveito da nova vida que iriam insertar. A emoção da sua chegada de novo às nossas mãos pela reencarnação, indício sério que a família por inteiro tem sua responsabilidade para com o espírito que, regressando, espera não se decepcionar de novo com a falta de interesse, como aconteceu com a vida anteriores, né? Então é comum, às vezes os pequenos quando levam uma corrigenda, uma pré, né? Dizem assim, ó, tu pensa que eles vão ficar assim? Eles reconhecem, eles são espertos, né? Ah, mas se você é duro na educação, como é que eles não vão gostar de mim? Não, vão gostar sim. Não vão gostar quando deixa muito frouxo. Aí tem as coisas, sabe? Com tudo isso, a responsabilidade da família, sem volume, e daí? Necessidade de vigarmos constantemente para descumprirmos quais são as tendências trazidas do passado pelo novo rebento. E de posse dessas informações, se torna necessário e importante que todos que o conhecem alerte para o cumprimento do dever, junto de dedicarem na mudança das mazelas que o têm prejudicado, né? Então a sociedade muitas vezes ajuda na educação, quando os pais querem, né? Ajuda. A família, da mesma forma, conhecerá os frutos da semente que conseguiu semear na gleba do coração, do espírito, que, como filho, viveu sob a sua responsabilidade, né? Por essas razões, é necessário que os pais sejam observadores atentos de desenvolvimento moral de seu filho, verificando as suas tendências. Pelas tendências a gente sabe, né? Quem tem mais filho, quem, né, um diferente do outro, sabe a tendência de cada um, para que lado pende, né? A criança muitas vezes até se encanta, por exemplo, com um toco de lápis, uma borracha, alguma coisa. Chega em casa, o pai e a mãe não dá pelota. Não, deixa aí, né? Mas é uma tendência. Outro dia ele leva um estojo, outro dia leva outra coisa. Quando você vê, está feita a profissão dele nessa existência. Né? Mas a primeira vez ele não pegou por mal, não pegou por, né, por inocência mesmo, por questão de, né? E assim as coisas vão acontecendo. Essa parte aqui é bem interessante. O educador Marcos de Mário, artigo publicado no jornal Tribuna do Espiritismo, edição de janeiro do ano corrente, conta que uma amiga toda feliz veio conversar a respeito de sua filha, com 3 anos de idade, feliz por constatar que a mesma é muito inteligente, acima da média, mostrando grande desenvoltura de palavreado, reinício e domínio das tecnologias informação. E arrematou. Tenho certeza de que ela é um espírito superior, reencarnado para fazer nosso planeta mais rapidamente ser um mundo de regeneração. Ouvindo essas informações, ousei perguntar: a menina é obediente? Mostra os bons poderes de caráter? Concluiu Mário. A resposta foi negativa, revelando muitos desabores domésticos,
pois era uma criança respondona, às vezes malcriada, cheia de exigência. Diante desse quadro, fizemos uma advertência. Então ela não é esse espírito que você está pensando ser, pois se fosse, teria uma bondade natural. Sua inteligência estaria acompanhada pela moral, né? Não é isso que a gente deve observar? Como isso não acontece, trata de educar, de dar limites, disciplinar, por exercer a sua autoridade moral. Enquanto a mãe, pois, se isso não for feito, amanhã poderá trazer tristes consequências. O que a gente falou antes ali, ó. Transcrevemos o comentário do amigo Marcos com a finalidade de dar maior publicidade e ensinamento tão importante. Um verdadeiro alerta para os pais se deixarem iludir apenas pela inteligência e a esperteza dos filhos, sem os cuidados de verificar a sua qualidade espiritual, a humildade, obediência, bondade, atenção amorosa para com os familiares, amigos e conhecidos, né? Então, se a gente não ficar alerta, por exemplo, assim, em toda essa questão ali, muito inteligente, muita desenvoltura, né? Desenvolve. Mas se você tiver meia palavra com ele, já você foi tudo. Ponhou tudo a perder. Daí será que é esse o espírito iluminado, evoluído que se espera lá no alto receber? Né? Então são surpresas assim, que a gente pode perfeitamente evitar dentro da família, na observação. Né? Como todos nós nos agrupamos por afinidade, ninguém recebe ninguém por acaso, de surpresa. Não sei, foi me aparecer esse aí. Não, não é bem assim as coisas. Né? Não sei de onde que veio esse, sabe? Alguns ainda dizem, não, esse é mesmo. Me lembra do vô do bisavô, era muito parecido, quem sabe era o próprio. Né? O rebelde, difícil de lidar, tá ali. Né? Você tá entra com o cavalo dentro de casa. Então, a respeito da família, todo cuidado é pouco, né? Lógico que todos esses cuidados aí tratar com amor, com carinho, porque são arrependidos, são da família e não pode ser diferente. Mas nem por isso você deve se descuidar de fazer o uso da moral, da disciplina, né? Dar o carinho, chamar atenção quando tem que chamar atenção, mas também dar o carinho quando tem que dar o carinho. Não deixar por conta, porque se tu deixar por conta, as coisas não vão funcionar bem. É como o teu jardim na frente de casa. Se tu cuidar todo dia, tu tá lá dando, né, uma folhinha aqui, um adubo ali, uma coisinha lá, fica coisa linda. Mas se você deixar ele lá, vai virar em guanchuma e picão e outras coisas mais lá, né? Fica uma floresta de inso, né? Que Jesus nos ampare.